escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 19. Os versículos serão do versículo 8 até o versículo 11, que nos diz o seguinte: E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão a lança, e tangendo Davi com a mão instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: Se não salvares a sua vida esta noite, amanhã te matará. Queridos, a partir do capítulo 18 deste primeiro livro de Samuel, nós vamos ver uma luta desenfreada de Saul em busca da vida de Davi. E nós vamos ver os livramentos que Deus vai conceder a Davi. Vemos no capítulo anterior que Davi, ele recebe dois reforços para o cuidado da sua vida, providenciados pelo Senhor. O primeiro é a amizade de Jonatas, filho de Saul, e o segundo é o casamento com Mical, também filha de Saul. E nós percebemos que este casamento ele atendia uma das duas propostas do próprio Saul, quando este procurava alguém que viesse a destruir o gigante um pouco antes na história que nós contamos. Pois bem, aqui nós vemos que Davi, ele casa-se com Saul, com Mical. No capítulo 18, ele casa-se com Mical. E ele também faz uma aliança com Jonatas. Nós vamos ver esse capítulo 19 iniciando com o cuidado de Jonatas com a vida de Saul. Ele, sabendo do cuidado do seu pai para eliminar e tirar a vida de Saul, ele então procura ajudá-lo. A Bíblia diz que ele faz um combinado com ele, que ele iria para a presença de seu pai interceder pela vida de Saul, uma vez que no princípio deste capítulo nós vamos ver que Saul ele declara abertamente a sua intenção de matar Davi. Então nós vamos ver que Jonatas vai tentar, juntamente com o seu pai, interceder pela vida de Davi. E a Bíblia diz no versículo 4 que agora Saul, olha só o que diz: Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: Não peque o rei contra o seu servo. Então ele intercede, lembrando a Saul das vitórias que Deus havia concedido a Israel por meio de Davi. Então, o versículo 6 diz que Saul deu ouvidos à voz
de Jonatas, e que ele jurou que não iria então matar a Saul. Mas no versículo 9 nós vamos ler algo interessante. Porém, o espírito mau se tornou sobre Saul. Então nós vamos perceber aqui que Davi tinha dois inimigos. Quais eram estes inimigos? O primeiro inimigo de Davi era Saul, o rei de Israel, que tinha ciúmes de Davi, que queria tirar a vida de Davi para que o seu reinado não fosse ameaçado. E o outro inimigo que Davi tinha era o espírito mau. Este espírito mau, ele queria de qualquer maneira o final da vida de Davi. E olha que interessante, olha só o que diz o texto, enquanto Davi tinha na sua mão um instrumento de música, e com ele louvava a Deus na presença de Saul. Saul tinha, além do espírito mau que estava na sua vida, ele tinha na sua mão uma lança, uma arma. Enquanto Davi estava louvando a Deus, ele estava com uma arma na sua mão. Olha que interessante. Você tem que estar atento, nós temos que estar atentos, porque é desta maneira, enquanto nós estamos louvando a Deus, enquanto nós estamos buscando a presença do Senhor, o inimigo ele está trabalhando para criar estratégias para poder lutar contra mim e contra a sua vida. Enquanto Davi estava ali tangendo a sua harpa, pois enquanto ele tangia a sua harpa, o espírito mau, ele saía da vida de Saul. Agora, naquele momento, a sua harpa já não consegue mais espantar aquele espírito mau sobre a vida de Saul, e ele está lá, tangendo a sua harpa, louvando a Deus, e o inimigo está tentando contra a sua vida. A Bíblia diz que, enquanto ele estava ali tangendo a sua harpa, Saul ele pega a sua lança e ele intenta contra a vida de Davi. E Davi, ele consegue se desviar então de Saul e consegue salvar a sua vida. Então Saul manda a ordem para que os seus servos o guardem, para que na noite, na manhã do dia seguinte, ele fosse morto na sua casa. Mas a sua esposa, Mical, filha de Saul, toma conhecimento e avisa Davi. Então ele foge. Ele sai da sua casa, e foge da presença de Saul. O que eu quero dizer para você nesta reflexão de hoje e para nós é que o inimigo ele está o tempo inteiro lutando contra a nossa vida. Nós precisamos estar alertas, mesmo quando estamos adorando a Deus. Ele não desiste de tirar a nossa comunhão, de tirar a nossa vida espiritual. Hoje nós não perdemos mais a nossa vida fisicamente. O inimigo não luta para tirar a nossa vida fisicamente em todos os momentos, ainda que este é o objetivo final do seu trabalho, mas ele começa agora lutando para tirar a nossa comunhão, a nossa paz, a nossa alegria. Nós vemos que ele conseguiu tirar a paz de Davi. Ele pelejava contra a vida de Davi e Davi passou agora a viver fugindo da sua presença, mas Davi contava com a presença de Deus. A presença de Deus trazia de volta, em meio às suas tribulações, a paz para a sua vida, pois nós não vemos escrito a respeito de Davi que um espírito mau estava sobre ele. Então, ainda
que Saul fazia acordos de paz, que não iria perseguir a Davi, mas o espírito mau se apoderava dele, ele não conseguia cumprir com o seu compromisso. Nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos perder o Espírito de Deus sobre as nossas vidas e um espírito mau venha se apoderar de nós, pois se esse espírito mau se apoderar de nós, nós vamos perder o controle da nossa vida, porque diferente daquele Espírito de Deus que está sobre nós, que nos alegra, que nos motiva, o espírito mau, quando ele vem sobre as nossas vidas, sabe o que ele faz conosco? Ele nos oprime, ele nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos. Saul dizia: não vou mais perseguir a Davi, mas o espírito mau se apoderava dele. E o que ele fazia? Ele pegava a sua arma e lançava-se contra a vida de Saul. Porque o espírito mau, ele nos faz fazer coisas que nós não queremos. Ei, encha-se do Espírito de Deus. Seja cheio, seja cheia do Espírito de Deus, para que você viva dirigida e governado pelo Senhor. Porque Ele não nos oprime, Ele não nos obriga, mas Ele nos conduz livremente para a Tua presença. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão bíblica. Eu espero você. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.